Oi pessoal, hoje nós vamos falar de estrutura a termo da taxa de juros, a curva de juros, ou como é falado em inglês, da yield curve, e como ela impacta os seus investimentos. A curva de juros nada mais é do que o preço que um emissor paga para tomar dinheiro em determinados prazos. É o custo do dinheiro no tempo. Um investidor demanda um retorno maior para ficar num prazo mais longo. Então, normalmente, a curva de juros ela é positivamente inclinada. Por um prazo maior, você quer um retorno maior, para um prazo menor, você tem um retorno menor. Mas essa curva pode ser o que a gente chama de flat, que ela é reta, e às vezes ela é negativamente inclinada. E eu vou te explicar quando que isso acontece. Para ter uma visão mais prática disso, dê uma olhada aqui na curva de juros de Brasil, hoje e há um ano atrás como estava. Há um ano atrás, a curva de curto prazo estava em 6,5, que é a Selic. E em 10 anos estava na faixa de 7,5. Então você tinha 6,5 e 7,5. 100 pontos de diferença para 10 anos. Se você olhar a curva hoje, com a queda drástica que a gente teve da Selic, a curva de curto prazo está em 2,25 e nos 10 anos ela está 7,20, 7,30. Então ela está bem inclinada, que em inglês a gente fala de steepness da curva. Para efeito de comparação, vamos olhar a curva dos Estados Unidos, a curva de Treasury americana. O ano passado estava 2,25 a curva de curto prazo e a de 10 anos estava em 2%. Hoje, o juro de curto prazo nos Estados Unidos está em 0,25, que é o Fed Funds, e os 10 anos está em 0,70. A curva está inclinada, mas muito pouco inclinada comparada com a brasileira. E por que isso? Existem várias razões para você ter uma mudança do formato da curva de juros, mas basicamente você pode pensar sempre em oferta e demanda. Se um emissor de um papel, pode ser um governo, pode ser uma empresa, se o risco desse emissor aumenta, o investidor pode falar, o risco aumentou, eu vou vender. Para vender papel, cada vez mais, você vende a preços menores. Preços menores equivale a taxas maiores. Então, quando ele vende papel, a taxa sobe. Então, se um governo gasta muito mais do que arrecada sempre, e ele tem que sempre se financiar, ele precisa sempre vender papel no mercado. Os investidores que vão comprar esse papel vão exigir um preço menor, ou seja, uma taxa maior. No Brasil, a ponta curta é dada pela Selic. O Banco Central determina, muito baseado com a meta de inflação, que hoje está super controlada, o desemprego está elevado, com essa crise da pandemia, a atividade econômica está baixa, então a parte curta ele conseguiu baixar. Só que a parte longa depende do risco. O investidor fala, pô, tem muito risco aí. Como é que vai estar a saúde financeira do governo depois da pandemia? Como é que vão estar as contas públicas? Por isso que é tão importante as reformas serem retomadas, para diminuir esse risco e essa curva longa conseguir baixar também, proporcionalmente. A mesma coisa serve para a empresa. Se uma empresa vai emitir 10 milhões de dívida, ela paga X. Mas ela vai, não quero emitir 10, eu quero emitir 100 milhões. Para vender 10 milhões no mercado é um preço. Para vender 100 milhões no mercado, 10 vezes mais, ela tem que vender num preço mais barato, ou seja, numa taxa alta. É sempre oferta e demanda. Então, quando você aumenta a oferta de papel, a curva abre, a curva sobe. Quando você reduz a oferta, a curva baixa. O investidor também pode querer um prêmio para comprar um papel que não seja tão líquido. Então, além do risco de crédito do emissor, ele vai querer uma compensação pela iliquidez do papel. Então, papéis mais ilíquidos têm prêmio maior, ou seja, taxa maior. Se a curva longa depende muito do risco do emissor no longo prazo, tem uma parte média da curva que depende um pouco da expectativa de onde vai estar o juro de curto prazo. E vou te falar dando um exemplo. Olha a curva de Brasil de novo. O ano passado estava 6,5 de curto prazo, mas você vê essa barriga da curva já estava abaixo de 6. O que quer dizer isso? O investidor sabia que o Banco Central ia baixar os juros, então ele se antecipa e compra um papel um pouco mais longo, numa taxa até menor, mas que no final das contas ele vai ganhar dinheiro com isso, aplicando num prazo um pouquinho mais longo. Daí você pode me perguntar, Bicudo, eu entendi como funciona a curva de juros, mas como eu ganho dinheiro com isso? Como isso impacta meus investimentos? E eu vou te explicar. Você pode ganhar dinheiro com os movimentos de curva ou simplesmente deixando o tempo passar e surfando a curva, como a gente fala. Vamos supor um emissor que vai colocar dinheiro no mercado 3 anos a 6% ao ano. Veio a pandemia na semana seguinte, só para facilitar a conta. Então, os investidores que compraram a 6%, veio a pandemia, aumentou o risco de crédito das empresas, ele fica com receio, quer vender esse papel, só tem comprador naquela hora a 8% ao ano. Aquele investidor que comprou 100 mil de face de um papel que rendia 6% ao ano, ele gastou R$ 83.960. E veio a crise da pandemia e ele ficou nervoso e quis vender a 8%, ele foi vender por R$ 79.380. Ele tomou um prejuízo de 5,5% porque ele ficou com medo do papel e vendeu. Mas um outro investidor comprou um papel de 3 anos a 8% ao ano. Vamos olhar agora a perspectiva do investidor que comprou o papel a 8% ao ano
no meio da crise da pandemia, carregou um ano esse papel, a pandemia passou, a crise reduziu, e esse emissor, daqui a um ano, está emitindo papel de 2 anos, lembra que ele era 3, mas passou 1, está emitindo de 2 anos a 6% ao ano, mesmo valor que aquele primeiro investidor tinha comprado. Esse segundo investidor, que tinha pago R$ 79.380 naquele papel, carregou por um ano e vendeu esse papel com uma taxa de 6, isso equivale, depois de um ano, a R$ 89.000. Ou seja, esse investidor que comprou no meio da crise e vendeu um ano depois com a situação mais calma, ganhou 12% em um ano. Resumindo, quando a curva fecha e você está comprado no papel, você ganha. Ou, quando a curva não fecha, mas você surfa a curva pelo prazo, você ganha também. Parece complicado de fazer isso sozinho, e às vezes é mesmo. Nós não estamos sugerindo que você fique comprando e vendendo papel na sua corretora o tempo todo, até porque você pode pagar um spread na compra, um spread na venda, e boa parte às vezes do seu lucro fica no meio do caminho. Mas os fundos de investimento podem fazer isso de maneira eficiente para você. O que nós achamos que vai acontecer, e já está acontecendo, é que os investidores vão migrar de um investimento CDI a 2,25 ao ano ou menos, sem volatilidade, para um investimento de renda fixa com mais volatilidade, mas que existem várias estratégias para te dar um retorno expressivo, sem você ter que buscar uma volatilidade direto de bolsa, que hoje está ao redor de 60% ao ano. Nós, na Journey, depois dessa queda acentuada da Selic, remodelamos todos os nossos produtos para ter essa gestão ativa de portfólio. Nós acreditamos sim que o CDI morreu, mas a renda fixa, como você viu no exemplo anterior, a renda fixa está mais viva do que nunca. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão, ligue para a gente. Obrigado.